Na tela da TV Guarulhos, boa noite. Também na tela do Facebook do Guarulhos em Destaque, que tá bombando na tela para você. Olha, nas redes sociais sempre às 8h30. Boa noite, Guarulhos. Você das plataformas digitais, está acessando o Facebook do Guarulhos em Destaque. Você não acompanhou o programa, chegou atrasado. O programa, a partir das 22 horas, vai estar disponível lá no nosso endereço no YouTube. Está aí o Geraldo JR da TV, para você acompanhar todas as notícias. Comigo, Lucas Braga. Boa noite, Lucas Braga. Boa noite, Felipe Poia, na retaguarda. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br, com mais de 110 mil visualizações. Olha aí, olha... Na volta do recesso parlamentar, vereadores deliberam 53 itens em sessão extraordinária. O TCU adota protocolo digital. Eventos online do Arquivo Histórico. Novo relatório do mapeamento cultural aponta 605 trabalhadores em Guarulhos. Agora vamos aos destaques com as matérias nacionais. Vamos lá. Negado o trâmite a pedido de acesso da PGR à base de dados da Operação Lava Jato. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. O boa noite ao meu amigo especialista em segurança, Daniel Viso, e CEO do Grupo Lumar. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Daniel, o que mudou no serviço de terceirização em tempo de pandemia? Está faltando ética? Olha só, Geraldo, acho que a questão da falta de ética, né? Ela existe, lamentavelmente, em todos os segmentos. Sim. Na atividade de serviços terceirizados de qualquer natureza, isso também não é diferente. A gente costuma dizer que as empresas sérias que atuam com mão de obra intensiva, elas têm uma série de obrigações a cumprir. Sim. Questão de salários, questão de encargos sociais, benefícios, cumprimento da CCT, cumprimento das obrigações tributárias, não é mesmo? E, vez por outra, aparece aventureiros, né, que não cumprem com essas prerrogativas básicas, e com isso elas conseguem, lamentavelmente, um sistema de precificação menor e acabam iludindo, enganando pessoas que acabam contratando esse tipo de empresa. Então, a gente lamenta isso, acredita que a maioria das empresas desse segmento, né, são sérias. Sim. Mas outras não, nem tanto, viu, Geraldo? Uhum. Agora, é evidente que hoje, eu sempre digo, você que está me acompanhando agora, obrigado a você, senhores e senhoras das redes sociais, comprar gato por lebre é uma piada antiga. É uma piada antiga. O que é gato por lebre? É você ir na, por exemplo, vou dar um exemplo de autopeça. Aí você sabe que a peça original custa R$100. Aí você chega em uma determinada loja de autopeça, tem o mesmo cabo de embreagem por 50. Tem alguma coisa de errado aí. E no serviço terceirizado é a mesma coisa. Por quê? As empresas transparentes, elas colocam em dia os seus encargos sociais, né, Daniel? Exatamente. Eu costumo dizer que o grande problema de quem contrata mal e precariza é a responsabilidade futura. Diferente do que acontece na produção de bens, né, tangíveis, o serviço, a questão da mão de obra utilizada para a prestação de serviço, ela corresponde aí a 70% do preço oferecido para essa empresa. Então, o cliente, o tomador, quem vai contratar, tem que estar ciente de que não existe mágica nesse setor, viu, Geraldo? Não tem dúvida. Então, questão de a empresa vai prestar serviço terceirizado, ou de segurança, ou de escolta armada, call center, ou seja, qualquer atividade que utilize mão de obra intensiva. Ela primeiro vai pagar todos os salários, os encargos sociais,
todos os benefícios, viu, Geraldo? E aí a gente inclui vale transporte, vale refeição, cesta básica, saúde ocupacional, que é o PCMSO, PPRA, seguros. E aí vem a margem dessa empresa e depois a tributação, que não é pouca. PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, o ISS. Juntando tudo isso, essa empresa oferece o preço dela. Se em algum momento quem estiver contratando perceber que está faltando algum desses itens, tem algum truque. A gente sugere, viu, Geraldo, que vá buscar, que a empresa que vai contratar, o tomador de serviço, que ele vai buscar certidões negativas dessa empresa. E principalmente aquela certidão negativa de débitos trabalhistas. Né? Para ver se essa empresa tem alguma execução. E também, Geraldo, nenhum tomador de serviço vai buscar certidão negativa de débitos em cartório. Geraldo, se uma empresa está quebrando, está prestando serviço para outros, é só buscar certidão negativa de débitos e de títulos e protestos em cartório. Você vai perceber se essa empresa está bem ou está mal das pernas. Sim. Porque quem contrata mal, paga 2 vezes. Sempre. Então, esse é o alerta que eu deixo para quem quiser contratar serviços que contenham mão de obra intensiva. A gente vê muito, Geraldo, questão de contratação em condomínios. Sim. Aonde o síndico, pressionado pela sociedade condominal, ele vai buscar de qualquer jeito o menor preço. E aí sai caro. Sai caro, Geraldo, porque existem certos critérios que devem ser seguidos. Aí o síndico, amanhã ou depois, compelido a responder judicialmente pelo contrato mal feito que ele realizou, a gente escuta muito, não, mas eu tenho seguro. Geraldo, o seguro de responsabilidade civil do síndico não vai cobrir besteira que ele causou, ou impropriedade que ele cometeu. E muitos ainda falam, não, eu vou fazer porque depois quem vai pagar é o condomínio. Não, Geraldo. Esse síndico vai vir a pagar sim, porque vai sempre haver uma ação de regresso contra ele. Então, a coisa é séria. Então, quer contratar mão de obra intensiva de empresas de prestação de serviços que são sérias? Crie o seu menuzinho e pense que amanhã depois você pode ser responsabilizado se fizer alguma coisa errada. E não caia naquela questão de... Em condomínio tem muito o conselho, né? Conselho fiscal, consultivo, e essas pessoas se reúnem e falam, olha, aqui nós somos um colegiado. Não. A responsabilidade civil e criminal é do síndico. Então não tem essa questão de colegiado quando o síndico for responder, né, criminalmente pela malversação ou pela sua má gestão. Então, estou recebendo aqui a visita, mas esse é o nosso especialista em segurança, tirando todas as dúvidas na relação de condomínio, o Daniel Viso, o senhor do Grupo Lumar. Boa noite, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e Região. Grande esse nome. Não dá para diminuir, não? Por isso que o seu nome é cabeça. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. E você tem que abreviar. Falar, ó, boa noite, cabeça, tá tudo certo. Tá tudo certo. Cara. Senhoras e senhores, olha só. O que mudou na relação empregado e empregador da medida provisória que se extinguiu? Como é que está essa situação? Bom, Geraldo, a medida provisória, nesse momento de pandemia, ela ajudou o país. Sim. Não vamos negar que ela regulamentou uma negociação direta do empresariado com os funcionários, independente que excluía a participação do sindicato naquela negociação. Porque o conteúdo principal dela era visar a manutenção dos empregos por 90 dias, e depois foi prorrogado por mais 30. Então nós do movimento sindical enxergamos como foi uma saída emergencial necessária. Então não temos como criticar uma medida que preservou os empregos, vamos aí imaginar, no mínimo por 4 meses, porque foi prorrogado por mais 30 dias. Então é importante que os trabalhadores e todos saibam que agora está chegando ao final dessa prorrogação da medida provisória, e agora daqui para frente precisa negociar os acordos coletivos com o sindicato
envolvendo os trabalhadores numa assembleia, numa discussão, se caso a empresa necessite de continuar com uma redução de jornada e de salário daqui para frente. Então, daqui para frente, aí sim, precisa de incluir nas negociações coletivas, os acordos coletivos, em caso de necessidade, a presença do sindicato. Mas, isso fortalece o sindicato, de alguma maneira? Não fortalece, porque, de certa forma, quando tem a participação do sindicato, a gente sempre tenta buscar algo a mais para os trabalhadores, qualquer coisa a mais além daquilo que está escrito na MP. Né? Porque, assim, o que os empresários têm que entender é que a MP ela é provisória, só que o governo não vai ficar governando, editando medida provisória o tempo todo. Então, a medida provisória, nesse momento, foi emergencial. Vai acabar, né? Está acabando, para quem usou os 90 dias já acabou, tem alguns que vai acabar em mais 15 dias, e daqui para frente precisa entender a correlação de força, precisa existir. Precisa ter a participação do sindicato em negociação com os trabalhadores, para que as empresas não demitam e a gente possa garantir um acordo coletivo com segurança jurídica, mas tem que ter a participação do sindicato, porque precisa mostrar aos trabalhadores outras alternativas, né? Porque o trabalhador ele não tem o conhecimento técnico na mesa de negociação que tem a direção sindical. A direção sindical tem uma assessoria técnica, jurídica, e política e econômica. Então, os trabalhadores, 90% das categorias, não têm a obrigação de saber, né, desse conjunto de técnicas para negociar e garantir alguma coisa a mais além daquilo que o empresário está oferecendo. Daniel Viso, que também já fez parte do sindicato patronal. E aí, o negócio aqui é interessante eu hoje. fiquei, não agora nos últimos 2 anos, mas, excetuando esses 2 anos, 18 anos na atividade sindical patronal. Eu entendo que a reforma trabalhista, ela incluiu no seu arcabouço a possibilidade da negociação, né, aquela questão do negociado sobre o legislado. Isso veio contribuir bastante para a questão, a relação, para a melhoria da relação sindical, seja ela patronal, no patronato contra o laboral, seja também na relação da formação e formatação das convenções coletivas e também da interação entre os representantes desses sindicatos, patronal e laboral. Até por muito pouco tempo no Brasil, lamentavelmente, essa relação era, eu diria, meio que promíscua. Ela era cheia de embates, né? E quem perdia era o trabalhador. Hoje não. Hoje a relação sindical, patronal e laboral, ela se baseia no associativismo puro. Vamos lembrar que nós não temos hoje, nós que eu digo é o trabalhador, mas a obrigatoriedade do pagamento ou do recolhimento da contribuição sindical. Também não há mais aquele desconto de um dia de trabalho por ano. Isso faz com que sindicatos sérios como o do colega se mantenham e aqueles sindicatos de fachada, os pelegos, aqueles que só representavam a diretoria desse sindicato, deixem de existir. Então, a gente parte para uma nova era, onde consegue se sentar à mesa de negociação para discutir o futuro de uma atividade, o futuro do salário do trabalhador, como vão se incluir ao longo do tempo os benefícios. Então, eu acho que o que melhor a reforma trabalhista trouxe foi essa possibilidade de equilibrar, né, todos os representantes no mesmo cenário, aonde quem ganha, com certeza, é o trabalhador. Estou conversando com Daniel Viso, nosso convidado, e você que ligou a televisão agora. Estamos falando da medida provisória que altera a relação empregado e empregador. Se você me permite, Geraldo, o colega comentou, duas que eu vou fazer uma brincadeira. Falar, ô cabeça, não, depende do tamanho da cabeça, né? A cabeça é bacana, boa gente, a gente brinca com ele a vida inteira, né? Mas cabeção aqui é você, tá? Mas, enfim, é você que eu digo eu, né? Então, essa questão da medida provisória, quem se utilizou dela, não pode esquecer que o mesmo período que usou da medida provisória, para a questão de redução de salário e também de carga horária, ele também vai garantir o emprego desse profissional pelo mesmo período, né?
O empresário não vem se beneficiar da medida provisória e depois demitir o trabalhador. Não. O senhor se beneficiou dela, então o senhor tem que cumprir fielmente os mandamentos e as determinações dessa norma legal. É isso aí. O que você achou da vida do contexto? Não, ele já deu para perceber que é uma pessoa que tem experiência, né? Com a correlação de forças, que ela é importante. E lembrou aqui de um item muito importante, que lá no início da MP, tinha muitos empresários, por falta de uma assessoria técnica, eles estavam fazendo os acordos à revelia e não estavam cumprindo com a estabilidade pelo mesmo período. Sim. Então, quem usou a medida provisória por 60 dias, ele tem que dar uma estabilidade por mais 60 depois que terminou o acordo de redução. Se for 90, mais 90. Mas nem todas as empresas têm uma assessoria jurídica, têm uma assessoria contábil ali diretamente assessorando para ajudar nessas informações. Então é por isso que é importante sentar na mesa de negociação com o sindicato laboral, que é o sindicato da categoria, e com os representantes dos empresários, se for com a empresa diretamente ou com o sindicato patronal, porque tem o conhecimento de como desenvolver essas negociações para manter um acordo que seja viável aos trabalhadores e que possa ajudar a empresa em momentos de dificuldade. Ninguém conquista nada daqui para frente, né, com conflito, batendo antes de dialogar. Então, primeiro você tem que dialogar, ver qual é a necessidade dos dois lados. É preciso ouvir os dois lados, é preciso ouvir a demanda da empresa, é preciso ouvir os trabalhadores. E negociação é arte de negociar, a política é arte de negociar. Sim. Então, dentro de uma correlação de força entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, há uma política de inteligência de negociação. Porque hoje em dia, vamos dizer assim, as ferramentas que favorecem a negociação é muito grande. Porque hoje tudo é público. Hoje não adianta o empresariado falar, olha, a minha margem de lucro é 2%. Você pesquisa isso no mercado facilmente, qual que é a margem de lucro de um produto. É muito fácil hoje em dia. Sim. Então as facilidades de você buscar as informações, se é verídico ou não, das duas partes, tanto do nosso lado como do lado empresarial. Então hoje em dia tem que ter transparência. Sindicato que trabalha nunca viveu do imposto sindical, estou falando de sindicato que trabalha, aquele um dia de trabalho que acabou, porque quando você vai para a mesa de negociação e coloca o trabalhador como uma comissão ali, acompanhando as negociações com o sindicato, ali o sindicato vai construir com seus trabalhadores da base uma contribuição. Sim. Para incluir no acordo coletivo, aprovado em assembleia democraticamente, com muita transparência. Então não precisa se criar taxa, né, imposta para as pessoas pagarem sem participar de uma negociação que seja favorável a eles. Quando você vai para uma mesa de negociação, você tem que fazer um acordo que seja favorável às duas partes. Não existe acordo só para mim. Não tem acordo só para o patrão. Não tem acordo só para o trabalhador. É uma engrenagem que tem que funcionar. A empresa, o sindicato representando os trabalhadores, o sindicato representando a empresa, porque na hora das dificuldades tem que sentar na mesa essas partes e discutir o que cada um pode ceder e aonde cada um pode avançar em alguma pauta de reivindicação. Então isso é um amadurecimento muito grande, tá certo? Nos últimos anos, antigamente quem fazia o sindicalismo fazia na base da porrada. Então assim, se guerra resolver esses problemas da humanidade, no Oriente Médio não tinha mais carro-bomba explodindo, como agora a gente está vendo aí que ontem, né, teve mais uma explosão que estão sendo investigados se isso tem um fim político ou não. Ou não, né? É verdade. Estou conversando com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Cabeça, e o Daniel Viso, o CEO do Grupo Lumar. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com a seguinte discussão. Você é favorável ao retorno da CPMF? O Senado falou que não. Eu quero a sua opinião em 1 minuto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br.
Estamos de volta com o debate Guarulhos. No próximo intervalo, meu amigo Lucas Braga, aquelas duas mensagens de ontem, do nosso amigo Rafael. Você ia falando, interrompi a sua linha de raciocínio, você ia perguntando? Não, eu só ia corrigir, Ah. que agora eu estou no exercício da presidência, né? Sou presidente em exercício. Tá. E que dia 10 e 11 de setembro vai ter a eleição dos sindicatos metalúrgicos. Eu já estou divulgando aí para os nossos associados. Você é candidato à Votar presidência? na chapa 1 lá. O cabeça encabeça a chapa 1 como presidente. Tá bom? Mas Então, parabéns. peço o voto aí dos Eu metalúrgicos. tenho que estão parabenizar você, porque você é uma das lideranças sindicais muito respeitada, seja pela Força, seja pela CUT, né? Pela forma transparente e séria no relacionamento com o trabalhador, né? E para você em casa perceber, eu sempre procuro trazer pessoas aqui com notoriedade naquilo que eles sabem fazer. CPMF, Daniel Viso, seu presidente, Meu presidente, quer que a CPM volte, e aí? artilheiro de prancheira. Geraldo, a questão da tributação no nosso país, ela é meio interessante. Todos nós sabemos que o tributo que o brasileiro hoje está pagando de 32% a 37% de tributos, né? Nas mais variadas atividades. O arcabouço tributário brasileiro é muito complexo. Quando a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, que tem lá o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, aonde a cobrança do tributo é horizontal, aqui não. Aqui nós temos IPI, ICMS, ISS, então com várias denotações e cada um desses tributos, nós temos também os estaduais, os federais, os municipais, aquilo que a União repassa para estados e municípios, aquilo que só o Estado tem. Então, seria muito bom se nós pudéssemos encontrar uma nova ordem tributária no nosso país. Sim. Mas, para isso, tinha que haver um entendimento de toda a área econômica. E quando a gente diz toda a área econômica, a gente inclui todos os setores produtivos. Porque, Geraldo, não é possível tratar de tributos, de impostos, contribuições e taxas de contribuições de qualquer natureza apenas com um político. A gente tinha que aprender a tratar com quem produz. Qual vai ser o reflexo disso para o empresariado, para o trabalhador, para a economia como um todo? Do jeito que está, isso não passa, não vai caminhar. E nós vamos patinar mais 2 anos, mais 4 anos, mais 10 anos. Então, fazer mini reformas tributárias, eu acho que é meio temerário. Mesmo porque o projeto deveria ser global, né? Sim, nacional, sim, com uma nova ordem. Né? Então, aquela famoso, vamos fechar para balanço, até 31 de dezembro funciona assim, a partir de 1º de janeiro vai funcionar assado, e daqui 2 anos vamos fazer uma correção. Né? Porque, e aí vamos se adequar àquela questão do mercado comum europeu. Sim. Né? Demorou tanto, eles encontraram um caminho. Encontraram uma forma. E outros mercados comuns. Sim. Então, essa é a minha opinião. Né? Do contrário, eu acho que a corda vai estourar do lado mais fraco sempre. Olha só, Daniel Viso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao presidente Jair Bolsonaro um plano, cabeça, para tentar diminuir as resistências no Congresso. E nessa tentativa de diminuir, vai utilizar o mesmo modelo da extinta CPMF. Em contrapartida, a ideia é reduzir o peso efetivo da tributação que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários. Hoje, as empresas pagam uma alíquota de 20% sobre os salários como contribuição à Previdência. A proposta é reduzir esse peso de encargos para 10%. Qual é a sua opinião? Como o Daniel falou, a corda vai arrebentar mais uma vez do lado mais fraco. Né?
a corda vai arrebentar do lado mais fraco, porque com a criação dessa CPMF, o governo está querendo arrumar um nome que não seja CPMF, porque o Bolsonaro se comprometeu na campanha, junto com Paulo Guedes, que não tinha o retorno da CPMF. Eles estão bolando ali alguma nomenclatura diferente para imitar a tributação, a arrecadação da CPMF, mas com outro nome. Sim. O problema do Brasil é que sempre os governos tributam o consumo. Quando você tributa o consumo, você está aumentando os custos para a classe trabalhadora, para os mais pobres. Como o Daniel falou, que a roda arrebenta do lado mais fraco. Então, tributando no consumo, você está onerando a despesa das pessoas que ganham menos. Porque quem mais consome, né, é a população de classe média para baixo. E quando se cria um imposto que vai tributar no consumidor final, isso prejudica a renda do trabalhador. O que nós precisamos no Brasil é rever a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda já está atrasada aí há mais de 5, 6 anos que não tem nenhuma correção. E quando você não faz uma revisão da tabela do imposto de renda, você está prejudicando os que ganham menos e favorecendo os que ganham mais. A classe vamos dizer assim, dominante, quando eu falo classe dominante, quem tem alta renda no Brasil, quem tem muito dinheiro no Brasil, fica muito nervoso quando a gente fala em taxar as grandes fortunas. No Brasil, as grandes fortunas não pagam o mesmo percentual de imposto que paga o assalariado. Né? O cara que tem um jatinho, tem um avião, ele não paga o IPVA lá do jatinho. O cara que... vou dar um exemplo. Uma multinacional é instalada aqui, os lucros delas é mandado para os seus países de origem e não é tributado o lucro dessa empresa quando ela manda para lá. Ah, é? Não é tributado, tributação zero. Então o lucro daquela empresa, porque aqui nós temos muitas multinacionais até que tem dinheiro do BNDES envolvido na sua produção, eles pegam, aliás, quem mais tem acesso ao dinheiro público do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro, é as multinacionais. Então essas grandes empresas, quando elas fazem a sua contabilidade e mandam seus lucros para os seus países de origem, esse dinheiro não é tributado. Na época do Fernando Henrique ainda era tributado em 2%, ele zerou. Né? Ele zerou. Em 90 ainda era 10%. E aí foram diminuindo, Collor de Mello, Itamar Franco, e aí foram diminuindo, Fernando Henrique zerou. Então, como que uma multinacional, ela pode mandar milhões para o seu país de origem e não paga esse imposto do dinheiro que sai do Brasil? Agora, qualquer brasileiro que vai trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, qualquer país lá fora, qualquer dinheiro que ele manda para o Brasil, é a economia do salário dele lá nos Estados Unidos, ou qualquer país que você for trabalhar. Pega a Alemanha, pega os Estados Unidos. Qualquer brasileiro que estiver lá e mandar qualquer dinheiro para o Brasil, seja lá $1.000, que ele economizou lá e mandou aqui para o Brasil, tributado. É tributado lá. Agora, as empresas aqui fazem o que querem, as multinacionais fazem o que querem, né? As grandes fortunas fazem o que querem, e não é tributado. Então, primeiro, quer fazer justiça? Tributa primeiro quem tem acesso a dinheiro público e que é dinheiro barato, dinheiro do povo. Que muitos modernizam suas linhas de produção, robotizam, automatizam, a indústria 4.0, tudo super moderna, às custas do dinheiro do BNDES, que é dinheiro de quem o BNDES? Por que Bolsonaro chegou lá com tanta moral e não põe a mão na ferida? Cadê a moral? Então, assim, é um discurso de campanha, e quando ganha a eleição, na prática é outro. Ele está arrumando uma nomenclatura para taxar e para colocar o imposto no consumo, mais uma vez, e quem vai pagar é os mais pobres, e a corda vai arrebentar de novo em cima dos mais pobres. E para encerrar essa parte, até esse auxílio emergencial agora que o governo Bolsonaro está distribuindo para os mais carentes, né, era R$200. E se não fosse a reivindicação das centrais sindicais e do Congresso Nacional para ir para R$600, ia ser 200 só, e nada mais, tá? Então deixar claro que essa conquista foi do Congresso, foi das reivindicações unitárias da classe trabalhadora, foi das pessoas que realmente entendem que o governo precisava fazer um auxílio muito maior. Então, o debate é longo, mas são muitas coisas que a gente ouviu o candidato Bolsonaro falar que agora ele está fazendo tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Esse é o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos e candidato da Chapa 1. Tem oposição? Olha, não vai ter porque encerrou o prazo ontem. O
quase 5 dias. Não podemos dizer que o senhor já é o presidente eleito. Não, para ganhar, tem que ganhar a eleição primeiro, né? Eu Com sou apenas certeza. o candidato. É para não ter concorrência, não foi registrado chapa de oposição dentro do prazo legal, que foi publicado, né? O editorial, no jornal, tudo, a convocação das eleições. Encerrou-se ontem, então vai ser... Quem será seu vice? Meu vice vai ser o Ricardo. Grande Ricardo. O Ricardo é um jovem que está lá no sindicato e precisa renovar, precisa botar jovem na diretoria do sindicato. Isso é bom. E outros jovens também, está vindo jovem até com 23 anos, metalúrgico com 23 anos para a direção sindical. Isso é muito bom. Vamos aqui à réplica, o debate é assim. Tem aqui a parte do sindicato, agora vamos ouvir a parte patronal. Então, em que pese meu profundo respeito e admiração pelo meu colega, e esse eu gosto desse homem paixão, a gente se conhece há muito tempo, mas eu vou Pode discordar, a democracia é vou isso. responder Democrático. de duas formas. Quando eu disse que a corda pode estourar do lado mais fraco, eu me referia à forma de como o governo vai conduzir essa questão tributária no país. Eu tenho a forma. Quando o colega comentou que o Geraldo leu que o governo quer desonerar a folha de pagamento, porque a empresa recolhe 20%, aí todo mundo está omitindo o famoso 5S. Sebrae, Senai, SESI, todas essas questões, quem banca, quem banca o estudo técnico do Brasil é o empresariado, então. Se o Ministério da Educação tem bilhões, e se o empresariado está pagando tudo isso, tem alguma coisa errada. Então, eu desobrigaria e acabaria com a questão do 5S. Essa reforma tributária está sendo feita em cima da Lei 10.833, ou seja, PIS e COFINS. Pessoal, o setor de prestação de serviços já foi penalizado com a questão da cumulatividade e não cumulatividade, quando essa lei ela entrou em vigência. Empresas que pagavam 3% de COFINS foram pagar 7,6%. Recolhiam 6,65% de PIS sobre faturamento. Eu estou falando tudo isso sobre faturamento. Foram obrigados a pagar 1,65%, ou seja, 200% a mais. Essa é uma parte que não adianta fazer cortesia com um setor que tem ou representa 49% do PIB brasileiro, que é o setor de serviços. E o governo está fazendo cortesia com o setor de serviços, não com o setor produtivo. Nós, do setor de prestação de serviço, vamos ser novamente penalizados. E não temos como, não há como desobrigar a nossa folha. Porque 70% da nossa folha é encargo constitucional. Está lá na Constituição. Ninguém tira esse benefício do trabalhador e ponto. Essa é uma parte que eu queria comentar e deixar bem claro por conta da minha indignação. A questão de fortunas, fora do Brasil, a tributação pela renda é feita depois de impostos sobre a renda. No Brasil, quando o empresário recebe o lucro, sobre aquele lucro ele já pagou PIS, COFINS, contribuição social, ICMS, ele já pagou imposto de renda. E aí, sobre aquele montante é líquido. É isso que tem que esclarecer, porque os balanços estão ali líquidos. Você não pode taxar novamente, não é que é grande por fortuna, quando ele... e o objetivo da empresa é o lucro. Quando ele recebeu o lucro, ele faz... Tudo aquilo já foi tributado. Então, tributar novamente não seria uma justiça, seria uma injustiça. Essa é a minha opinião. Réplica, quer a réplica? Não há necessidade. Claro que quer. Aqui comigo, meu amigo, aqui tem pau, aqui é madeira. O negócio vai até meia-noite hoje. Presidente.
Democracia. Com certeza. Primeiro, vamos lá, eu vou Vamos voltar nos 5S que o Daniel falou, que é o Sistema S, que é administrado, né, pelo setor empresarial, pela Fiesp. Vamos dizer, o Paulo Scaff é quem administra hoje no Brasil o Sistema S. SESI, Senai, Senac, né, Senat, tudo que é S aí, né? INCRA, tem umas coisas que não tem S aí. É do Paulo Scaff. É. Mas eu quero voltar em um item que ele falou que é o setor empresarial que banca essa educação, porque o Sistema S, não vamos negar, tem o SESI, por exemplo, tem uma ótima escola e a educação do SESI no Brasil é inegável. É uma das, eu acho que é a melhor. Deixa eu fazer um comentário, só para concluir. O setor de serviço paga tudo isso, mas o setor de serviço não usufrui disso. Não existe sistema para o setor de serviço. Está perdendo o tempo dele, o tempo dele é a réplica dele. Então era só... A réplica dele, Daniel. Não, eu tive... Porque eu sei que Então, é vamos chulo lá, grosso. Daniel. Réplica. Quando o Daniel falou que o setor empresarial é quem banca, através da contribuição, se eu não me engano, é de 1%, 5,6%. da folha de pagamento. que vai pro sistema. 5,58%. Depende do segmento, né? Não, todos. É todos. 5,58%. Então vamos lá, é 5%. Então vamos lá, 5% da folha de pagamento que as empresas repassam para o Sistema S. Né? Aí, o que acontece? Do couro sai a correia. Não tem conversa. Do couro sai a correia. Quando a empresa repassa 5% da sua folha para o Sistema S bancar toda aquela conjuntura de educação, aquela estrutura que tem o Sistema S, que eu sou a favor da educação do Sistema S, a folha de pagamento, de onde sai o dinheiro de pagar a folha de pagamento? Sai da produção, sai de quem faz o produto final, sai de quem trabalha e dá o lucro, que é a mão de obra do trabalhador. Então eu quero deixar isso bem claro o seguinte, porque senão o trabalhador não aparece nessa estrutura. Quando a empresa repassa 5% da sua folha, do valor da sua folha para o Sistema S, ela só passa se tiver condições de pagar, de produção, lucro. Quem que produz? Quem que dá o lucro para aquela folha de pagamento existir, para aquele lucro existir? É o trabalhador. O empresário, ele tem a responsabilidade e o risco do negócio. Porque ele que põe o dinheiro dele naquele produto, se der prejuízo, é o risco dele inventar aquele negócio, aquela empresa. Né? Mas o trabalhador nunca aparece nessa história. Então é o trabalhador que produz, é o trabalhador que vai gerar a riqueza, o lucro daquela empresa, para dar condições da empresa fazer o repasse, senão não existe. E ninguém nunca fala isso. Então eu queria só pegar esse ganchinho aí para a gente... Muito bem, isso mesmo. Eu vou fazer um intervalo, Daniel, negócio aqui, o papo está super interessante, que duas feras aqui na bancada, o presidente em exercício, né, e futuro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, o Cabeça, e o CEO do Grupo Lumar, especialista na área de terceirização. A gente volta em 1 minuto, Lucas Braga. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos voltando com o debate Guarulhos, com essas duas feras aqui, o Daniel Viso do Grupo Lumar, o presidente em exercício e futuro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Josinaldo, conhecido no meio metalúrgico como Cabeça. Voltamos com a pauta, agora eleições. Tivemos a pandemia e há, evidentemente, um distanciamento de alguns partidos que formaram o Centrão. Saiu o DEM e o MDB. Para alguns, é uma saída estratégica porque o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados estão trabalhando
na surdina para mudar a Constituição para que eles continuem no cargo. Daniel Viso, o governo, ao se apoiar no Centrão, em época de pandemia, agiu certo ou agiu errado? Eu acho que o nosso problema está numa Constituição parlamentarista, um sistema de governo presidencialista. Sim. Então, onde nós temos um chefe do executivo refém de um legislativo. Enquanto não se mudar isso, nós vamos ter sempre a supremacia do Congresso que vai ditar todas as regras, né, do Executivo Nacional. Então, dito isso, não há o que se fazer, porque ora é do Centrão, ora é do pessoal da direita, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para qualquer outro lado. E sempre aonde o Congresso, e aonde o Congresso vai sempre determinar quais são os rumos reais da política brasileira. Doa quem doer, Sim. sofra, e pode sofrer quem for, se for a população, ou seja, nós temos 513 pessoas na Câmara dos Deputados, 81 senadores, e eles mandam em 210 milhões de brasileiros, tirando eles, obviamente, né? E governam só para eles. Então, Geraldo, é muito difícil responder essa pergunta. Vou passar. Você tem um executivo refém. Você tem essa mesma opinião do Daniel, que o executivo hoje é refém do Congresso, ô presidente? Olha, o Congresso tem muita força, mas eu acho que na política, e principalmente no sistema de um país democrático de direito, ganha quem venceu o debate. Né? Se a gente respeita a democracia e luta por ela, o Congresso Nacional, o Senado e o Executivo tem que se entender e debater aquilo que é de interesse do país. Agora, é claro que tende-se a um poder do Congresso Nacional, que é a maioria, porque é os 513 deputados, mas assim, o Senado também é muito forte. Então, se não tiver um presidente articulado, negociando, vamos deixar claro aqui, não existe presidente da República batendo na mesa que eu não vou negociar com o partido A nem partido B, eu não vou negociar com a Câmara, eu não vou negociar com o Senado, eu negocio com o Centrão. Vai ter que negociar com o Centrão, com o Senado, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Vai ter que ouvir muita gente do setor produtivo, as entidades empresariais, a classe trabalhadora, porque o país é de todos, o Brasil é de todos. O Brasil não é do Centrão, não é da Câmara, não é do STF, nem é do Executivo. O Brasil é dos brasileiros. E se é um sistema democrático, é preciso fazer o debate com a maioria da população. Agora, é claro, aonde vai ter a definição? É lá na Câmara, é lá no Senado, e é com a caneta do Executivo que sanciona ou veta. Então, aquilo que é interessante para a sociedade, é importante que as entidades empresariais e também entidades de trabalhadores conheçam a política, saibam o que é Estado Democrático de Direito, conheçam o que é política de Estado, saibam a diferença de Estado mínimo para a política de Estado, que a população não sabe nada de política. Quando eu falo população, não estou generalizando. Mas 90% dos brasileiros não sabem fazer o debate político, daquilo que interessa para a sociedade. Porque eu vejo muitas pessoas humildes, trabalhadores simples, que falam, eu quero saber de política, eu vou anular o voto, eu não vou votar em ninguém. É tudo que quem está no poder quer. O cara que está no poder, seja ele governador, senador, deputado, ou seja, tanto faz estar no legislativo como no executivo, ele quer a população ignorante, que não entenda nada de política. Porque quando o deputado ou qualquer político chegar lá na sua base para pedir voto, você vai ainda tirar foto com ele, querer tirar foto e botar no Facebook, e não vai questioná-lo, não vai pautá-lo com a necessidade da sua categoria, da sua cidade e do seu país. Então o povo brasileiro precisa... Agora, a educação no Brasil precisa mudar. Né? Se você for na França, qualquer trabalhador da França faz um debate político que interessa para a classe trabalhadora, para o país dele. Se você for em qualquer país onde tem uma educação séria, o trabalhador, o homem simples, ele vai fazer o debate, até porque o filho do político, de qualquer cargo público, o filho dele está na escola pública junto com o gari, com o filho do gari. Então, é preciso educar com qualidade, com informação.
Quando eu falo educar, eu quero só botar o dedo na ferida da seguinte forma. Como é que um jovem de 16 anos pega um título de eleitor e está apto a votar? Mas a escola, a educação do país, não ensina para ele o que o gestor público de cada área faz. E por que ele pega a carteirinha para votar? Porque ele não sabe votar. Então, assim, mas será que ele sabe o verdadeiro papel de um vereador, de um deputado estadual, federal, senador, governador, ministro, de cada prefeito, ministro de cada área? Será que ele sabe que ele, como eleitor, ele tem o direito de pautar esses caras, fazer o debate com esses caras, botar o dedo na ferida, e ele que é o protagonista, que ele é quem produz, é quem paga o imposto, ele é o patrão do gestor público? O povo não sabe disso. Então, assim, eu acho que já partindo dos 15 anos para frente, ou dos 14, menos ainda, deveria ter, né, não ensinar para o eleitor com 16 anos que ele tinha que votar no partido A ou no partido B. Não é isso. Mas deveria politizar o eleitor. Politizar o eleitor do ponto de vista de conhecimento. O que é que cada gestor faz em cada área? Porque às vezes o eleitor, ele cobra do vereador uma coisa que é o deputado estadual que é responsável. Ele não sabe qual é a relação. Ele cobra de um deputado estadual coisa que seria de um vereador municipal. Ele cobra do prefeito coisa que seria de um deputado federal. Ele não sabe separar. Sim. Então ele sabe pedir na época da eleição. Ele pede para o candidato, ele pede dinheiro para votar, ele pede benefício de qualquer natureza, mas ele, por falta de conhecimento político, ele termina se corrompendo primeiro com o candidato, aí depois ele cobra a honestidade do cara quando ele é eleito. Por quê? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Então precisa botar na grade escolar, no currículo do estudante, quando passa dos 14 anos, porque com 16 ele vai votar, para prova mesmo, olha, o que é que faz um vereador, o que é que faz um deputado, o que é que faz um gestor público em cada área. Aí a educação brasileira é que tem que ensinar isso. Agora, presidente, isso que você me chamou a atenção é algo que eu comento aqui todos os dias. Quando, na nossa época, tiraram da grade curricular Educação Moral e Cívica, OSPB, duas matérias essenciais para o conhecimento da política brasileira, muitos acharam que tinha matéria demais. Mas a verdade, como bem disse o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, é que falta conhecimento à nação brasileira. Vamos ter eleições municipais no Brasil inteiro. Você que está me acompanhando agora, para um pouco do que você está fazendo, pergunta para o seu filho de 16 anos que vai votar, se ele conhece qual é o papel do vereador, se ele conhece o que significa regimento interno da Câmara Municipal, se ele conhece a lei orgânica do município, para que serve? Daniel Viso, a falta de conhecimento da população brasileira é lamentável. Eu me arrisco a dizer que, em que pese o voto no Brasil ser obrigatório, nós vamos ter a maior abstenção da história do nosso país. Com certeza. E vou além. Quem vota no país esse ano é as populações de menor renda e de menor escolaridade. Então, eu tenho medo de que essa população possa ser conduzida pelo belo, né? Conduzido por um sonho que pode não existir. Então, os municípios poderão sofrer durante 4 anos. Né? Tudo isso em razão daquilo que você comentou. A falta da Organização Sociopolítica Brasileira, da OSPB, da Organização Moral e Cívica. Exatamente. Então, a grade curricular tinha que mudar um pouco. A transferência de primeira educação para o educador está errado. Quem educa são os pais, quem ensina são professores. Se a gente não retornar com isso, nós vamos ter um bando de zumbi fazendo o que muito esperto deseja. É aquela história lá da famosa frase do Alexandre o Grande, né?
Ele não temeria um bando de leões conduzido por uma ovelha, mas temeria sempre, né? Um bando de leões conduzido por uma ovelha, mas um leão conduzindo todas as ovelhas. Ou seja, o esperto pode conduzir todo mundo aí e para um desastre total. E é tudo que o nosso país não precisa nesse momento. Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar, muitíssimo obrigado, até semana que vem. Obrigado pelo debate, parabéns para o Cabeça. Eu tenho certeza que essa gestão vai ser a melhor que o sindicato dos metalúrgicos, representantes dos metalúrgicos, dos trabalhadores metalúrgicos de Guarulhos vai ter dos últimos anos, tá? Sorte para você e para toda a sua equipe. Obrigado, Daniel, obrigado. Presidente em exercício, mas futuro presidente do Sindicato Metalúrgico, conheço o Cabeça há muitos anos, sei da sua seriedade, a sua relação transparente, a sua maneira de interagir com a imprensa da cidade e com a imprensa de todo o estado, sempre respeitoso. Que Deus abençoe você nessa caminhada e torço para a sua vitória. Geraldo, obrigado. Obrigado mais uma vez aqui pelo espaço. Quero agradecer ao meu amigo Lucas Lima. Lucas Braga. Lucas Braga. Ele é primo do Roberto Carlos. É primo do Roberto Carlos. Amigo, o Roberto... Sempre muito bem atencioso. Sim. Quero mandar um abraço para todos metalúrgicos da nossa cidade e também para toda a chapa 1, Metalúrgicos em Ação. É uma nova etapa e agradeço também aí a todos aqueles que contribuíram para que fossem essa chapa única. E também muitos colaboradores, muitos trabalhadores que nos ajudaram aí durante todo o período, gestado e administrado pelo companheiro Pereira, que ficou à frente do Sindicato dos Metalúrgicos muitos anos e agora está fazendo uma sucessão comigo, encabeçando a chapa. A gente só tem a agradecer e parabenizar e dizer para os metalúrgicos que votem na chapa 1, confiem no Sindicato dos Metalúrgicos, confiem na chapa 1, porque a chapa 1, até hoje, desde sua fundação, já teve vários momentos de oposição, batendo chapa e nunca perdeu uma eleição, porque é 56 anos de trabalho prestado para a categoria e nós vamos continuar essa história, vamos continuar essa luta. Então, não é fácil daqui para frente, né? Porque a dificuldade vai aumentar e eu não tenho dúvida disso. Mas é com a ajuda dos trabalhadores, com muita humildade, que a gente vai levar à frente esse projeto, porque os sindicatos metalúrgicos têm história e a nossa categoria vai colaborar para isso, porque eles são o protagonismo da nossa existência. Obrigado, presidente. Boa sorte. Deus abençoe. No dia de hoje, essa dupla nota 10, o Daniel Viso, do Grupo CEO, do Grupo Lumar, e o Cabeça, futuro presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Guarulhos e região. Comigo, Lucas Braga, e da retaguarda, Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.